Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vodcast, inglês e espanhol na real. Como você sabe, mas é muito bom repetir, esse é o espaço para quem quer evoluir e já cansou daquele monte de promessa milagrosa que tem muito por aí. Eu sou o Lisandro, seu host, e hoje eu estou aqui com uma pessoa que causou admiração na gente desde o primeiro contato. Ela é escritora, palestrante, empresária e carrega uma trajetória de coragem e reinvenção. Ela enfrentou, de fato, o poder da autorresponsabilidade. Gilmara Gonçalves, que prazer te receber aqui no podcast. Seja bem-vinda. Lisandro, que satisfação estar aqui. O prazer é todo meu. Me sinto muito honrada, de verdade. E obrigada por essa apresentação. Imagina. Foi sutil e verdadeira. Muito obrigada. Estou muito honrada, de verdade. Gil, me conta uma coisa aqui de cara. Como é que veio essa ideia de empreender depois de ter construído, a gente vai falar aqui, né, da trajetória, mas a ideia de empreender. Como surgiu essa iniciativa? Da onde veio a coragem para esse negócio? Muito bom. Veio disso aí, da coragem. Veio do inconformismo. Uhum. Imagina que eu tinha 34 anos e zerei a minha vida. Zerei a minha vida financeira. Eu saí de um relacionamento opressivo com 34 anos, com as minhas roupas e 2 filhos. Então, Uau. Eu estava inconformada porque eu trabalhava na TV na época e, embora as pessoas não tenham muita noção sobre isso, o jornalismo não dá muito dinheiro, dá muito glamour. Uhum. Mas eu precisava de dinheiro para sobreviver. Essa é a grande verdade. Eu tinha 2 filhos e até hoje, 8 anos depois, não recebo nenhuma pensão. Então, eles dependiam única e exclusivamente de mim. Uhum. Então, inconformada, eu falei, não posso passar a minha vida aqui só pagando boleto. Eu preciso prosperar, eu preciso proporcionar uma vida melhor para os meus filhos. Sim. Então, eu vi, o caminho seria empreender e foi o que eu trilhei. E eu acho que eu também me conecto com isso, porque eu também sou pai e filhos proporcionam uma motivação adicional que tem uma força muito, muito poderosa, né? Sim. Muito bom. E mais recentemente, como eu falei na apresentação, você é escritora. Quando que você lançou seu primeiro livro? O primeiro livro foi... Na verdade, eu tenho um único livro lançado. Eu escrevi outros 7 livros como ghostwriter, mas o meu livro, que foi o grande pontapé disso tudo, dessa trajetória nesse universo da escrita, foi em 2018. Tá. Na verdade, tem toda uma questão espiritual por trás, porque eu tinha recebido de Deus que eu precisava escrever esse livro, e é óbvio que eu disse, não, Deus está louco, eu não vou escrever nada, como é que eu vou contar a minha história? Então imagina, Lisandro, que eu trabalhava na televisão, eu apresentava um programa fitness, então eu era um modelo perfeito, de vida perfeita, de corpo perfeito, de tudo estar muito bem alinhado, só que era tudo por fora. Por dentro tinha uma pessoa que estava morrendo, uma alma que estava morrendo. Então, não à toa, o nome do meu livro é Corpos Musculosos, Almas Obesas. Uhum. Eu falo sobre cárceres emocionais, costurando com a analogia do que está bem por fora e do que está por dentro. Né? Eu falo que é uma alma cheia da gordura da dor, da opressão, do medo. Então, a ideia foi desconstruir essa imagem das redes sociais, essa imagem que hoje é muito forte, que a gente mostra que tudo está bem por fora, mas verdadeiramente tem que estar bem por dentro, né? Temos que estar felizes. Então, o livro nasceu daí, lancei em 2018, onde eu conto como eu saí de um cárcere emocional que eu vivia. E a partir daí a minha vida mudou assim completamente. E é muito curioso quando a gente fala desses pontos de inflexão na nossa vida, né? E eu acho que esse é talvez um dos primeiros que a gente pode citar aqui e talvez o mais emblemático que você tenha vivido, se você me permite colocar assim. Quando que veio a decisão de você falar, putz, isso eu não quero mais, eu vou fazer diferente a partir de agora? Foi um estalo, foi um processo, foi um momento de decisão? Como foi esse processo? Você fala para sair desse lugar de sofrimento, de dor. Para mudar a sua vida, exatamente. Olha, foi uma grande ficha que caiu, na verdade 2. A primeira é que eu só tenho essa vida e ela é agora. Então, por mais que isso pareça muito óbvio, a gente esquece no dia a dia, que só temos essa vida. Então, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu fui chamada para sofrer e ser infeliz durante toda a minha jornada? Não, não foi para isso que Deus me criou. Então, essa foi a primeira grande chave. A segunda foi que eu me dei conta que eu estava nesse relacionamento por causa ou me justificando dos meus filhos. Assim, inúmeras mulheres e homens ficam em relacionamentos opressivos por causa dos filhos.
Só que eu entendi que eu estava fazendo exatamente o contrário, fazendo mais mal aos meus filhos. Por quê? Porque seria muito mais saudável para eles estarem em lares separados, porém que não fossem salubres, do que em um lar que eles viam tanta violência e tanta maldade. Que marido e que esposa eu estaria construindo ali, já que eu tenho um casal de filhos? Você é o exemplo para eles, né? Então, Exatamente, porque os filhos modelam, né? A modelagem de padrão familiar, independentemente da vontade dos pais. exato. Eles iam modelar esse comportamento, né? A minha filha ia atrair um homem exatamente como eu atraí, que é o pai dela, e o meu filho ia ou não querer casar ou ia desenvolver um perfil violento, ou teria grande tendência para isso, se continuassem ali. Fora que eles estariam sofrendo também. Então, essas duas grandes chaves me fizeram sair desse lugar e foi a melhor decisão que eu tomei. Hoje, meus Com filhos, certeza. acho que o nosso maior patrimônio, temos dois, que é a paz que temos. Sim. Esse foi o grande patrimônio que saímos de tudo isso, foi reconquistar essa paz. E a saúde emocional. Meus filhos são extremamente equilibrados. Eu sei que eu sou a pessoa mais suspeita para falar sobre isso, mas eles são um exemplo de saúde emocional, de posicionamento, de maturidade, porque a crise, o sofrimento, o caos nos faz amadurecer. Eu falo no meu livro que a dor alarga as articulações do espírito. A gente cresce. Isso é muito não tem bom. escolha. E hoje eu vejo um homem de 24, que é meu sócio, ele que criou a empresa, que hoje eu sou CFO, ele é meu CEO, então ele é meu boss. E vejo uma adolescente de 14 anos extremamente preparada para o mundo, embora tenha 14 anos. Que maravilha. Sim. Esse é talvez o principal legado que a gente pode deixar na nossa vida, Sem né? dúvida. Eu olho para trás e me orgulho da minha jornada. Eu falo para as minhas mentoradas que não precisa olhar para a história de ninguém, olha para a sua história. O que você fez, de onde você saiu, aonde você chegou até aqui. Então você tem que se orgulhar da sua própria história. Eu olho para a minha história e digo, uau. E sempre quando eu estou meio assim, ou a crise, a voz do impostor vindo dizer que eu não consigo ou que não estou bem nisso, eu olho para os meus momentos uau, eu olho para essa jornada e digo, uau, eu saí dali, eu cheguei até aqui, então eu me orgulho de mim. E a gente está num momento, também de, até por conta de rede social, de comparar os nossos bastidores com o palco do outro. E isso é tão injusto, né? Demais, demais. Até hoje, assim. A vida, embora Deus tenha sido muito bom comigo, existe o corre, né? Então, assim, Sim. Eu não acordo, estou na praia todos os dias, embora queria, mas não é assim que funciona. Eu não acredito nesse discurso de internet de trabalho enquanto os outros dormem, ou você, sabe, um discurso de motivação que vai te fazer prosperar. Não, o que te faz prosperar é trabalho duro, é trabalho de sol a sol. Sim. Não existe colheita sem uma semeadura, e a semeadura é dura, porque você está lá com a enxada, você está no sol, você tem que preparar a terra. Não acontece do dia para o outro, e não acontece enquanto você está deitado na rede social, vendo a vida do outro ali, o outro brilhar. E tem outro ponto mesmo. Que é muito, que eu acho que dificulta um pouco esse processo, sobretudo a questão emocional das pessoas, é que hoje na internet a gente vê o cara com 16 anos que comprou sua primeira Ferrari. Sim. Aí imagina uma mulher como eu lá atrás com 34 que olha isso e diz, eu sou uma fracassada, porque com 34 eu zerei a minha vida agora. E a gente não tem que olhar isso, a gente tem que olhar, uau, o que é que eu posso fazer a partir de agora? Com a ferramenta que eu tenho, com a força que eu tenho, e olhar lá na frente. Eu acho que a comparação ela é válida e ela é produtiva, mas não essa comparação com o outro, e sim com você mesmo, né? Então é justamente isso que você falou, é olhar para trás, onde eu estava ontem e onde eu estou hoje. E aí isso também retroalimenta aquela força, aquela inspiração e justamente para o trabalho duro, né? Porque não adianta a quem diga ali, né? Não é 1% inspiração e 99% transpiração, né? Exatamente. Isso é muito poderoso. Sim, quando a gente olha de onde a gente saiu, onde a gente está, também eu acredito que é importante olhar aonde a gente quer chegar. Com certeza. Porque senão aqui já tem um frutozinho sendo colhido, o fruto é doce, então a gente se acostuma. Mas onde eu quero chegar? Quem eu quero ser daqui a 5 anos? Onde eu quero estar? Com quanto dividendo eu quero estar recebendo? Então, é projetar tudo isso também para que a gente tenha uma tranquilidade, né? Bom que você falou isso. E onde você quer chegar com os projetos que você está atuando hoje em dia? Olha, conta um pouquinho desses projetos, né? Tem alguns aqui, né? Eu falei de escritora, empresária, palestrante, nessas vertentes, aonde que você almeja chegar?
Olhe, eu daqui a 5 anos, eu quero trabalhar apenas para ocupar o meu tempo, por satisfação. Mas hoje, Lisandro, eu cheguei em um lugar que sou muito grata a Deus por isso, porque me deu Uhum. força, me deu energia quando eu achava que não tinha mais. Mas hoje eu cheguei em um lugar de conforto para escolher o que fazer e escolher com quem caminhar e gerir o meu tempo. Então, acho que a liberdade de tempo foi a minha maior conquista hoje. Isso não tem preço, né? Não tem. Hoje eu posso pegar o meu computador, só necessito de uma internet, posso trabalhar de qualquer parte do planeta. Legal. É diferente de você bater ponto ali com o chefe. Isso faz muita diferença na minha vida. E eu tenho que Uhum. prestar conta a mim mesma e ser exigente com os meus resultados e não Uhum. com alguém que está acima de mim hierarquicamente falando, do Sim. ponto de vista profissional. Isso, sem dúvida, é uma grande conquista. Legal. E onde eu quero chegar, sendo mais precisa, eu falo que o céu não é o limite. Eu não gosto Boa. dessa expressão. Não há limite para onde a gente quer chegar. Então, assim, eu tenho números que eu quero alcançar até 45 anos, eu estou com 42, e tenho Uhum. números que eu quero alcançar até 50 anos, mas sem perder essa qualidade de tempo e essa liberdade geográfica também. Que bacana, muito bom, muito bom. Como que veio a ideia da, da Voe Editora? Conta um pouquinho dessa empresa que é recente, inclusive, É né? recente, a Voe é um bebê, nasceu em março, de fevereiro Legal. para março, e nasceu num bate-papo informal com a minha sócia Fernanda. Ela foi ao meu escritório para ser investidora, eu trabalho na área de investimentos também. E a Fernanda veio ser minha cliente, já me conhecia do Instagram, já me seguia há um tempo. Uhum. E aí a gente conversando, eu falei para ela do projeto do Clube Voe, que eu tinha, que era um clube só para mulheres, e ela falou: olha, você não vai acreditar, mas eu também tenho um projeto muito semelhante, etc. Eu falei, dentro da esteira de produtos que eu quero oferecer no Clube Voe, eu quero oferecer a oportunidade dessas mulheres escreverem o seu livro, contarem a sua história, Uhum. não só porque vai trazer autoridade e posicionamento para elas, mas porque pode salvar muitas vidas, como eu tive a experiência do meu. Então, o livro é uma Uhum. ferramenta que vai tocar vidas que a gente nem imagina que Sem pode dúvida. alcançar, que vai alcançar. E a Fernanda falou: ah, eu sempre quis montar uma editora. Eu falei, então vamos abrir uma. E foi exatamente dessa conversa que nasceu Olha a só. editora Voe. E é muito louco de ver quando Deus está no negócio, quando a gente se empenha. A gente tem trabalhado muito, mas a gente tem colhido muitos frutos já tão Que recentes. bacana. E é incrível ver como ela tem um potencial de escala e como tem feito sentido também para a vida dos nossos clientes. Então, Com isso traz certeza. muita alegria, né, também. E você mencionou também do Clube Voe. O que que é isso? É um programa de mentoria? O que que é? Perfeito. O Clube Ivan é um clube específico para mulheres, onde a gente trabalha várias vertentes, vários pilares, desde desenvolvimento pessoal, emocional, posicionamento, liderança, network. A última aula que eu dei foi sobre roadmap, então plano de ação. A gente pega na mão dessa mulher, tanto prepara a autoestima dela, o posicionamento dela, a saúde emocional dela, como vai Tá. também cuidar do negócio dela. Então, estruturar o negócio, mostrar caminhos, mostrar ferramentas para que ela possa desenvolver o business dela ou criar outro. Muitas estão lá que fizeram ou estão querendo fazer transição de carreira. Então a gente vai Uhum. apontando os caminhos para isso, porque Legal. esse é o papel do mentor, formar. Eu entendo que é formar novos mestres, novos líderes, pessoas que daqui a pouco estarão ensinando a outras pessoas que caminho seguir. E a gente tem também colhido muitos bons frutos, muitos resultados positivos, estamos muito felizes. E o Clube Voe veio antes da editora, então. Na verdade, acabaram nascendo Foi, juntos, foi concomitante. concomitante, Ah, que sim. interessante. E é, qual que é o plano para o Clube Voe? Assim, são turmas? Você tem um acompanhamento? Como que funciona essencialmente esse programa de mentoria? Perfeito. A mentoria de 1 ano são 2 aulas mensais, uma Ah, que eu dou, legal. uma que a Fernanda dá, a Fernanda Sim. Vasconcelos, e a gente trabalha com essas mulheres durante 1 ano. Agora, em Uhum. 2025, a gente já fechou a possibilidade de entrar até dezembro, a gente não vai abrir mais vagas. Tá. É um clube exclusivo, porque a gente acompanha mesmo as mulheres ali, uma a uma, durante esse período de um Essa ano. jornada, né? Sim. E por que também o clube está fechado? Tanto pela exclusividade, porque a gente não pensa em volume, a gente pensa em uma quantidade que dê para a gente acompanhar ali muito de perto. Qualidade, de fato, né? Exatamente. E também porque a editora está tomando muito da nossa energia, muito do nosso tempo, e eu realmente entendo que negócios crescem, que a gente coloca energia ali. Então, a gente está trabalhando Exatamente. agora muito full,
na editora e ela tem grande possibilidade de crescimento, de escala, então a gente está bem focada nisso, sem perder a qualidade também do clube. Com certeza. Onde você põe foco, o negócio flui Sim, mais, né? sem Então dúvida. é natural. E eu acho que eu esqueci o que eu ia perguntar agora, mas uma coisa que você quer. Ah, lembrei. Nesse contexto que a gente vive hoje, o mercado de livros, né? O mercado editorial, assim, ele ainda ele mudou muito pouco nos últimos anos, assim, 20, 50 anos talvez. Por que você entende que esse modelo ainda pode ser explorado da forma que vocês estão explorando? Na verdade, Lisandro, hoje a gente vive um novo momento. Pós Hum, essa temporada de que o livro ficou empoeirado ali na estante, que ninguém dava mais valor ao livro. Ninguém, claro, no ponto de vista generalizado. sim, claro. Hoje, as pessoas estão voltando a serem, digamos, analógicas. Por quê? Tá. Por causa do toque, por causa da falta que isso tem feito, do papel, da valoração do que é artesanal, do que é humano. Então, eu estava até Uhum. conversando com o pessoal da gráfica, que trabalha junto conosco, que como está voltando isso. Eu vi uma pesquisa recente das profissões que a inteligência artificial ia substituir. Uhum. Várias, sabemos. Várias, exato. Mas tem algo que ela não vai substituir, que é profissões artísticas e a criatividade humana. Uhum. Então, nada vai substituir a sua história de sucesso, a sua jornada. E é a sua jornada que vai me inspirar a seguir a minha. É a sua Sim. jornada que vai me dar um clique, que vai fazer um turnaround na minha vida e vai me fazer olhar por outra perspectiva e dizer: se o Lisandro conseguiu, eu também consigo. Eu vou. Então, não é ali uma pergunta no chat GPT, embora ele seja carinhoso e responda como se fosse um amigo querido ou um mentor que vai me Uhum. fazer virar essa chave, mas é uma história real. Então, hoje, as pessoas estão voltando àquele lugar de valorizar o que é artesanal, o que é humano. A Uhum. humanidade está sendo valorizada de novo. Então, Isso é acho que muito a Voi legal. nasce num momento muito precioso. Com certeza. E surfando uma nova onda, em como você Sim, colocou, né? E é interessante porque historicamente a gente vê essa evolução de uma série de coisas, né? Então, assim, quando chegou a televisão, todo mundo achou que o rádio ia morrer. O rádio tá aí até hoje, né? exato. A gente eu vim para cá dirigindo, assistindo o podcast, mas antes de ligar o podcast eu estava ouvindo rádio. E no rádio eu vi que estava um baita trânsito, né? Que foi o nosso assunto do Que foi início. uma informação preciosa Exato. que você passou para mim, eu me tranquilizei. Eu falei, não, está trânsito em todas as partes. Não se preocupa, tá tudo bem. Sim, E é isso, assim, eu acho que a inteligência artificial, como você mesma colocou, né, pode sim substituir uma sim, série de funções, mas eu também acredito, e a gente lá na VOT também acredita que a conexão humana não será substituída com inteligência artificial. Então, a sinapse a qualidade da sinapse que é produzida numa conexão humana é diferente de você perguntar exatamente. ali para o chat GPT, me dá uma dica sobre tal coisa. Eu acredito muito nessa personalização e nessa conexão humana que faz total diferença, inclusive no nosso negócio, né? Exatamente. Pegando o seu gancho, Lisandro, eu sou aluna da sua escola com muito orgulho. E veja bem, eu poderia assistir vídeos no YouTube, tão somente. Eu Uhum. poderia estudar ali com o chat GPT, por exemplo, e tirar dúvidas, etc. Diga-se de passagem, é totalmente possível. Claro, totalmente possível. E por que eu não faço? Aliás, porque eu não somente faço isso, porque eu também faço isso, porque a gente necessita da conexão. Então, eu tenho Uhum. um professor que eu adoro, que eu elogio desde o primeiro dia de aula da Sim. Vorte, que é muito legal. Então, a gente tem uma interação muito importante. Então, de novo, é a questão da humanidade. Né? Uhum. Você está ali de humano para humano tratando. Agora, quando desliga a tela, que aí a tecnologia é brilhante, porque a gente consegue fazer de qualquer parte do mundo. Imagina que o meu professor está lá No pipa. em Pipa, na praia, me dando aula. E Graças à internet, né? exatamente, a tecnologia é fantástica. Sim. Mas desligou a tela, eu vou fazer meu dever de casa, que é um complemento, mas a gente precisa da disciplina, a gente precisa ter um horário marcado, um comprometimento de humano para humano. E Com isso faz muita certeza. diferença. E trazendo um ponto, agora que você trouxe o gancho aqui, já vou aproveitar e surfar essa onda do nosso jabá aqui, que acho que é legal. A gente falou um pouquinho de autorresponsabilidade no início aqui, do que você viveu na pele o poder da autorresponsabilidade. No teu curso de espanhol que você faz hoje, o que você entende que
que essa autorresponsabilidade, esse negócio de, não, sou eu que vou fazer, eu que vou mudar esse negócio. Em que esfera que isso tá dentro do teu curso de idioma? 100%. Na verdade, em todas as áreas da minha vida, mas eu vou começar pelo curso, E aí a para gente ser explora o resto. objetiva. Sim, claro. 100%, Lisandro, porque eu não posso esperar que a escola faça um download no meu cérebro, instale um chip e eu vou, depois da aula, ou depois de 1 mês ou 3 meses, porque todo mundo quer velocidade hoje, né? Claro. Eu saio hablando espanhol por toda parte como uma nativa. Não é assim que funciona. Uhum. E eu tenho que fazer o dever de casa. Então, se eu estou ali falando sobre verbo na aula, eu imprimi na última aula 15 verbos no passado, presente e futuro. Eu falei, eu vou decorar esses verbos. Uhum. Porque a autorresponsabilidade está nisso. Hoje as pessoas, eu acho que essa geração também está muito esperando que o outro faça. Esperando que os pais façam, as mulheres esperando que o marido faça. As mulheres hoje mudou muito esse perfil, mas está sempre esperando do outro, ou sempre culpando o outro, ou apontando o outro. Uhum. Eu acho que, eu sempre falo na minha terapia, que a gente não deve olhar pela janela, deve olhar no espelho. Não olhar o que o outro está fazendo, muito poderoso. mas olhar para si o que é que eu estou fazendo. Uhum. Quanto eu estou me empenhando para falar o espanhol que eu quero e preciso. É isso Né? aí. Quanto de tempo eu estou dedicando a isso? Quanto de responsabilidade eu estou colocando nisso? Porque eu não posso, daqui a 3, 6 meses, não estar falando como eu gostaria e dizer que é a escola que não desempenhou um bom papel. A escola é brilhante no que faz. E eu falo isso todo o tempo, não é porque estou na sua frente, senão eu também não estaria lá. Então, Claro, né, claro. contra fatos não há muito argumento. Mas a autorresponsabilidade tem que estar presente. É que nem academia, tá lá, brilhante, equipamentos novos. Se eu não for todos os dias, ou se eu não me alimentar bem quando sair dela, de nada vai adiantar. Vai ser só uma foto bonita no Instagram, estou na academia. Mas É isso o mesmo. fruto disso eu não vou colher. Sim. Né? Então, de novo, a autorresponsabilidade. Né? Mas eu me separei aos 34, saí só com as minhas roupas. É muito fácil ser vitimista, né? Dizer, coitadinha de mim, que pai dos meus filhos injusto. Que o mundo pode fazer que por mim agora? universo, que Deus mal, que enfim, culpar todo mundo, culpar o aquecimento global, culpar qualquer coisa, culpar a política, culpar o presidente, culpar a economia, culpar seja o que for, e não olhar no espelho, dizer o que é que eu estou fazendo para mudar essa realidade. Eu concordo completamente. Eu costumo dizer o seguinte, tem duas coisas na vida. Tem as coisas que a gente controla e as coisas que a gente não controla. As coisas que a gente não controla, tá feito, tá posto, é isso e ponto final. As coisas que a gente controla, que é decorar os 15 verbos, que é acordar cedo, que é ir pra academia treinar, que é dedicar tempo para fazer qualquer coisa que você queira fazer, essas a gente controla. Então essa só depende de mim. E isso passa completamente pelo que você falou de autorresponsabilidade, né? Sim. E como que tá agora a produção de livros? Né? Vocês estão completamente dedicadas nesse negócio. Nasceu tem 6 meses, né? Sim. Vai fazer 6 meses, Sim. se já não fez 6 meses. Como é que tá a produção de livros? Estão produzindo um monte aí. Um monte. A gente já tem 2 lançamentos agora para 2025 e temos que é o livro Transformadas, Vozes que a Dor Não Calou, que são histórias de mulheres que fizeram de diversos tipos de trauma, desde a morte do filho, enfim, fizeram de lutos, de dores, um combustível para prosperar. Fizeram através da fé, deram uma nova perspectiva, uma nova razão para a vida. É um livro incrível que está aí saindo do forno. Temos também um livro sobre protagonistas, que são histórias de profissionais liberais, empresários, que eram improváveis, por assim dizer, num dado momento da vida e fizeram ali toda a semeadura, resistiram a quebras, a quedas e venceram. E tem hoje uma história de sucesso para contar. Como eu estava falando, que é muito inspirador isso. Porque um livro, aí abrindo um parêntese, que me inspirou muito na minha jornada empreendedora, foi o livro A Biografia de Phil Knight, que é o fundador da Nike. Que, assim, eu considero um dos livros mais brilhantes que eu já li. Por quê? Por um simples fato de que me mostrou claramente que a trajetória... Hoje a Nike dispensa a legenda. Que a trajetória é árdua. E que é assim. Não é assim. Então, é não desistir durante esse processo e ver alguém que saiu daqui, passou por todo esse percurso e chegou aqui, não tem nada mais inspirador do que isso. Porque se Lisandro conseguiu, opa, eu consigo também. E aí é modelar, dizer, entender que caminho ele trilhou, que nível de resistência ele teve. Então, esse livro é brilhante nisso. A gente está na fase de finalização e temos outros também, que são os Profissionais do Brasil, que vai muito nessa pegada.
Tem outro que eu amo, que está agora sendo finalizado, que é Se Eu Soubesse Disso Antes. Então, são histórias de vida de pessoas Interessante. que descobriram algo na vida que mudou completamente, né? Se eu soubesse disso antes, se eu tivesse acessado esse conhecimento antes, ou acessado essa chave antes, como teria sido a minha história? Então, imagina quantas vidas também esse livro não vai tocar. Que bacana, que Sim, bacana. É o que você comentou, né? Assim, a foto bonita no Instagram, ela é, ela é o palco, simplesmente, né? A coxia, os bastidores é você entender não a foto e sim o vídeo, né? Como que essa história está sendo construída, os altos e baixos. Tenho certeza que nem você, nem eu, nem ninguém que está assistindo a gente acorda mega feliz todo dia, mas ainda assim faz o que tem que ser feito, sim, né? Então isso é a construção da jornada, acho que tem um poder muito relevante e esses livros e essas histórias vão relatar justamente isso, né? sim. Essas jornadas relevantes aí. Você acha que empreender também é se autorresponsabilizar pela, pelo modelo, pela ideia, pela sociedade? Isso também passa pela autorresponsabilidade? Sem dúvida, porque imagina que além da autorresponsabilidade, você construir algo e empreender, você colocar filhos no mundo. Cada CNPJ é um filho que está no mundo, então você É, tem uma fato. responsabilidade. Só que esse filho, ele vai ter também responsabilidades com outros filhos, que são os clientes e são a equipe que você vai formando, que vai trabalhando para você. Então são Uhum, vidas que dependem do seu desempenho e tem clientes ali que dependem que você entregue o serviço com excelência pelo qual você se propôs. sim. Porque tem uma coisa, Lisandro, que eu sempre pontuo. Hoje eu tenho a Editora Voe. Daqui a 5 anos, a Editora Voe pode ter sido vendida para um grupo muito maior. Enfim, N coisas podem acontecer daqui a 5, 10 anos com a Editora Voe especificamente. Mas o meu nome permanece. A minha jornada, a minha credibilidade. Hoje, no mundo dos investimentos, as pessoas investem não é no produto que eu apresento, é em mim. Sim. E é muito interessante que quando a gente fundou a Gênesis há 4 ou 5 anos atrás, eu recebi a ligação de pessoas da minha cidade, a minha ex-diretora de jornalismo, por exemplo, querendo investir na empresa. E veja, a nossa empresa, à época, era uma empresa cujo investimento era em blockchain. E as pessoas não entendem muito essa linguagem. E ela não me Uhum. pediu nenhum call, nenhuma reunião para que eu explicasse. Ela disse: eu tenho essa reserva aqui e eu quero investir. E era uma reserva considerada alta para um jornalista, para a renda mensal de um jornalista. E eu parei e disse, falei com meu filho e disse, ela está investindo na credibilidade. Eu estou colhendo os dividendos da respeitabilidade que eu construí durante a minha trajetória naquela cidade. Estou falando de alguém de Aracaju, hoje eu moro em São Paulo há 5 anos. Então, voltando, a editora Voi pode não existir daqui a 5, 10 anos, por exemplo, mas o nome da Gilmara Gonçalves permanece no mercado. Então, a Uhum. autorresponsabilidade está no CPF que está gerindo esse CNPJ, Concordo primeiramente, e completamente. depois a autorresponsabilidade de fazer desse CNPJ um adulto muito saudável e muito sustentável, que venha Uhum. possibilitar a transformação na vida de muitas pessoas, não só de quem trabalha conosco, como dos clientes também. Isso é muito, muito interessante, né? A questão de você trazer essa responsabilidade para a empresa, porque assim, você tem pessoas que trabalham com você, essa construção de autoridade e credibilidade é certamente o maior valor que você pode construir ao longo da vida, né? Sem Não, dúvida. você, enfim, qualquer um que Sim, esteja assistindo a gente aqui, seja a nossa audiência predominante são pessoas que estão na vida corporativa, né? Então, mesmo aquela trajetória de, sei lá, estagiário, analista, coordenador, gerente, diretor, isso também é construção de credibilidade. sem dúvida. E essa palavra que você falou, para mim, ela é chave, posicionamento. Eu já dei até uma aula no Clube Voice somente sobre posicionamento. Uhum. Lá atrás, eu fiz psicologia primeiro e depois fui para o jornalismo. Não Ah, eu cheguei a achei que me tinha sido jornalismo primeiro. Não cheguei a graduar, Tá. porque na época eu pagava a mensalidade de psicologia com o meu salário de secretária do presidente de um jornal, do superintendente. E aí foi mudando os períodos, a mensalidade aumentando, eu não tinha mais dinheiro para pagar a mensalidade. Eu trabalhava no jornal, pensei,
vou mudar para jornalismo, que era metade do valor da mensalidade, só vou ter emprego garantido, quando eu me formar eu volto para fazer. Eu caí no jornalismo de paraquedas, Entendi. justamente por analisar Foi a isso. oportunidade que você tinha no momento Exatamente. também. E aí troquei as matérias, fui para o jornalismo, comecei a estagiar no primeiro período, que na verdade eu já cheguei no terceiro, sempre gostei muito de escrever, Uhum. então eu tinha uma habilidade para escrita. Já desci o andar e fui para a redação no primeiro período, estagiar. Comecei como estagiária. E na época, estagiário nem era remunerado, não tinha férias, eu não tinha nada. Quando eu me formei em Sim. 2009, começou a lei que beneficiava o estagiário. Eu também passei por isso. Obrigada, a Só, legislação só brasileira. 6 horas de estágio. Ou seja, eu trabalhava como profissional, ralava pra caramba e Uhum. ganhava como uma reles estagiária. Porém, Lisandro, eu me vestia, me posicionava como a diretora de jornalismo. Enquanto as minhas colegas, que já eram editoras dos cadernos, era um jornal impresso, tinham vários cadernos de cultura, de veículo, o caderno Uhum. principal, etc. E de municípios que eu trabalhava. Eu rodei todos os municípios sergipanos. E eu me vestia e me posicionava como diretora de jornalismo. Resumo da ópera. Eu fui editora de cultura, ainda sem ter DRT, sem poder assinar o caderno. Eu Uhum. fui editora de veículos e culminei como repórter especial, onde toda semana a minha matéria era a manchete do jornal. Eu tive 2 reportagens especiais que foram destaque em Brasília, na Câmara Federal. Uma sobre o matadouros clandestinos e outra sobre merenda estragada nas escolas públicas do Estado. Uhum. E isso está muito ligado ao posicionamento. Com certeza. Então, desde lá, quando eu era somente uma estagiária do terceiro período de jornalismo, eu já me posicionava, já me vestia como, já me posicionava como, e já me via naquele lugar também. Porque eu Uhum. não me via ali estagiário naquele lugar para sempre. Então, essa postura, esse posicionamento que está desde a imagem, do Faz cuidado toda a com a imagem, diferença. como o posicionamento mental, da onde você se vê, faz total diferença. Assim, eu sou o exemplo disso, como faz total diferença. Hoje eu me vejo muito maior, me vejo sentada na mesa de príncipes, de princesas, porque eu vou mirar sempre lá muito alto, Sim, porque se eu errar essa mira, eu já estou ali no lugar alto, embora menor do que o que eu mirei. Então, a exatamente. minha mente sempre trabalha Eu assim. ouvi hoje num podcast vindo pra cá. O importante é acertar a mosca, não necessariamente o bumbum da mosca, Exato, mas acertando a mosca já tá tá ótimo. ótimo, exatamente. Mas é isso. Quando eu fui estagiário, o meu primeiro estágio, eu tinha que fazia parte do dress code do negócio, mas eu tinha que ir de gravata. Não necessariamente paletó, mas tinha que ir de gravata. E quando eu fui efetivado, a pessoa que me contratou falou assim: olha, você começa segunda-feira e a primeira coisa, se você aparecer aqui de gravata, eu pego a tesoura e corto ela fora. Então não me apareça aqui de gravata. Porque o dress code era outro, né? Sim. Mas isso é muito sobre Aquilo te posicionamento. moldou, É, exato, né? Moldou um exato. padrão que você entendeu a importância E disso. também, assim, pessoalmente também teve assim, eu passei a minha vida inteira, a minha infância inteira, vendo meu pai trabalhar de gravata, terno e gravata todos os dias. Então, em algum lugar da minha cabeça, trabalhar de gravata eu estava me sentindo também importante. Importante. Então, isso também me ajudou. Mas isso conversa completamente com o que você falou, assim, posicionamento é Sim, e vem tudo. muito de dentro para fora mesmo, de como a gente pensa, como a gente se vê, porque muitas pessoas hoje não alcançam qualquer tipo de sucesso, o Uhum. resultado que deseja, porque ela não se vê merecedora desse lugar. É muito louco É. isso. Ela quer, ela sonha, mas lá no fundo ela não se vê merecedora. Que aí, se a gente for investigar, essa crença de merecimento está ligada a muitos problemas na infância. Sim. Que daí seria tema para a gente bater outro papo aqui no Outro podcast. podcast, claro. Mas não se vê merecedora desse lugar. Não se vê grande o suficiente. Não se, é como se algo fosse muito grande para elas. E aí a minha mente funciona exatamente o contrário. É. Claro que a minha mente tem um autor que eu gosto muito, Blessinger, que fala sobre as little voices, que são as vozes pequenininhas que vão sempre dizer ali que a gente não pode, não consegue, que aquele lugar não é pra gente, que aquele resultado a gente não vai alcançar. Uhum. A má notícia é que essas vozes, elas nunca morrem. Mas a boa notícia é que a gente pode abafá-las. A gente pode Sim. fazer com que a voz da verdade soe mais alto. Coloca um trio elétrico aí, aumenta o volume dessa voz. Boa. Opa, essa voz é uma mentira. É bom até dar um nome para essa voz. Maria, você está mentindo, isso não é verdade sobre mim. A promessa de Deus para minha vida é essa, e eu vou chegar. E quando você fala para o seu cérebro que você vai chegar, ele começa a procurar o caminho para chegar nesse lugar. Sim. Porque você primeiro declarou, você já se viu. Então, o seu corpo só chega no lugar que a sua mente já viu.
Uhum. E aí você vai procurar de um jeito ou de outro chegar nesse lugar. E é bizarro, chega. Declarar esse futuro é muito importante, Sim, né? Isso é muito poderoso. Assim, a gente muitas vezes subestima o poder dessas declarações, né? sim. Desses E apontamentos, não assim. só a declaração, como a visualização, acredito muito nisso. Sim, Desde sim. lá de 2018, quando eu lancei o livro, eu comecei a fazer o mapa dos sonhos, a desenhar. E eu lembro que eu desenhei o meu primeiro carro, mas assim, eu não tinha como ter esse carro, não tinha, mas eu sempre fui muito ousada. E eu desenhei esse carro, coloquei em fevereiro de 2000. Esse exemplo é de 2020 para 21. Eu desenhei esse carro, sempre desenho o meu mapa do sonho no Réveillon, Uhum. ou no dia primeiro. E aí eu estava de mudança aqui para São Paulo em fevereiro de 21, e eu estava encerrando a escrita de um livro para um cliente, como ghostwriter, lá da minha cidade. E meu filho já estava morando aqui, e eu parei o carro no local que marcamos para encontrar, e tinha um carro exatamente como que eu desenhei na frente. Eu tirei uma foto e mandei para o meu filho. E depois dessa reunião com esse cliente, eu ia na concessionária de um amigo para me orientar se eu venderia o meu carro em Aracaju e compraria outro em São Paulo, ou eu traria meu carro para cá, o que seria mais viável fazer, porque eu não Uhum. entendia nada disso e queria uma orientação. Pois bem, tirei a foto do carro, mandei para o meu filho e disse: Olha, o nosso Carly um dia vai ser nosso, mãe. Eu entrei para a reunião, eu saí dirigindo esse carro da frente, que era do meu cliente, ele Que me é vendeu, e eu isso. disse: Não, eu não tenho como Deu uma pagar. arrepiada aqui, de verdade. Exatamente essa história. Não, não, eu não tenho como pagar. E ele disse: Não, você me paga quando puder. Eu falei: Não, 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 veja, eu estou de mudança para São Paulo, eu não posso, porque eu vendendo o meu carro, que à época era um Honda Civic, eu pagaria 40% do valor de um Evoque, que era o carro dos meus sonhos. A gente estava de mudança para São Paulo, eu tinha um Honda Civic. Como era que eu ia comprar um Evoque? Né? Não, não, você me paga quando você puder, em 3 vezes. Não, mas assim, eu não tenho nem como te dizer a primeira parcela, porque veja, eu estou mudando agora, eu não sei como vai ser o cenário lá e etc. Não, 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 já sai, bora. Tirou as coisas dele do carro, botou no meio, eu tirei as minhas. Quando eu virei a esquina, Lisandra, eu liguei pro meu filho, chorando. Você parece aquele testemunho da Igreja Universal, mas esse... E eu estava tão nervosa que aquele carro tão grande, tão lindo, eu não sabia nem onde acendia a luz, e Cheio eu de botão, nervosa, né? cheia de botão. E ele não conseguia entender o que eu estava falando, mas eu estava chorando, porque eu disse, gente, que é isso que aconteceu? Cheguei na casa dos meus pais, que à época eu morava com a minha mãe, quando eu divorciei, eu fui para casa dos meus pais, passei 4 anos lá morando. Uhum. Meu pai, de que esse carro? Meu, como assim? Esse é meu? E eu não conseguia contar o que tinha acontecido de tão emocionada que eu estava. Resumo dessa história, eu faço 5 anos em fevereiro do ano que vem aqui em São Paulo, estou na minha segunda Evoque. Hoje eu já prosperei como eu jamais imaginei que prosperaria. Sabe, eu mirei na mosca e acertei na asinha dela. Olhei no Sensacional. bumbum da mosca. Mas é isso, mas eu sempre, quando eu não tinha nenhuma possibilidade de ter algo, eu estava ali desenhando, visualizando, me vendo dirigindo, me vendo comprando, me vendo viajando, e me Uhum. vendo nesse lugar, mesmo que a circunstância fosse totalmente desfavorável, me apontasse exatamente o contrário daquilo. Mas eu estava me vendo lá. Claro Sensacional que demais. para chegar lá, nesse lugar, que eu estava me vendo lá, teve muito trabalho duro, tem muito trabalho duro. Claro. Dia a dia, assim. Às vezes eu paro, ai, gente, eu preciso trabalhar menos, preciso fazer menos coisa, mas não tem outro caminho quando a gente descobre que o trabalho é muito bom você semear e colher um fruto do que você plantou. Assim, talvez existam outros caminhos, mas eu só conheço esse também, né? O trabalho vai te ajudar a chegar onde você quer. Isso é Sim. inegável. Isso é inegável. Olha, essas histórias de superação conectam demais com a nossa audiência aqui num contexto um pouco diferente, que é a construção de autonomia e credibilidade, tudo isso que você falou, no idioma, né? Você tem construído isso no espanhol. É, como que veio a ideia de começar um curso de espanhol, assim, se a gente puder, né, Claro, mudar o assunto aqui um pouquinho, claro. mas essa construção de autonomia, essa construção de confiança no idioma faz parte do processo também, né? Como você falou, é trabalho duro e tudo mais. O processo de aquisição de uma língua é árduo também. É chato muitas vezes. Tem a Ah, eu não parte acho chata, do. não, adoro. Também tem dias que eu acho que eu sou falante, e tem no outro que eu não falo nada. Mas, Mas mas é isso. sabe aquele. Às vezes tem aquele monte de tempo verbal, principalmente no espanhol, que é uma língua parecida com o português, que tem 12. Não sei se é 12, agora eu posso falhar no número, mas assim.
vários tempos verbais, conjugações e é muito detalhe. Assim como no português, né? A gente brinca lá que, putz, inglês é muito mais fácil a gramática, né? É uma construção também. Como tem sido essa construção para você? Olha, eu vou começar da primeira palavra que a gente começou a nossa conversa aqui hoje, que foi coragem. Em abril, por que o espanhol? Por que esse desejo pelo espanhol? Em abril, eu queria muito fazer uma viagem, que era para ter feito desde fevereiro do meu aniversário. Uma viagem para fazer um encontro muito especial, que era comigo mesma. E eu escolhi Portugal e Madrid. Em Portugal eu conhecia várias pessoas, e em Madrid eu ia finalmente cumprir o propósito de ter esse encontro comigo. E eu fui para Madrid falando um total de 0 espanhol, claro. Extremamente sozinha. Uhum. E foi uma experiência incrível. E eu voltei de lá. Eu já estava meio que assistindo ali um podcast, alguma coisa em espanhol, para chegar lá e saber falar buenos dias, buenas tardes e buenas noites, pelo Só. menos. E eu voltei em abril muito decidida a estudar a língua. E aí comecei achando que sozinha eu ia ter tempo no meu dia de encaixar um estudo de um idioma. Mero engano, a gente não tem. Por isso que a gente precisa de uma escola e de uma boa escola para nos assessorar nisso. Uhum. E aí foi assim, uma paixão pela língua. Depois disso veio o amor em espanhol. Então se tornou mais do que uma vontade, uma necessidade de aprender. E requer muita coragem, muita autoestima e muito posicionamento de dizer, eu consigo falar. Veja, eu fui para a Espanha sem falar absolutamente nada. Hoje, todas as vezes que eu vou para a Argentina, eu não fico no cantinho da mesa sem conversar com as pessoas. Eu peço desculpa porque claramente eu não sei falar bem espanhol e estou lá conversando sobre todos E os vai que temas. vai. Claro que eu estou conversando em portunhol muitas vezes, em espanhol. Como eu falo italiano, e tanto italiano como espanhol como português são línguas derivadas do Do latim, latim. imagina que na minha frase, hoje menos, graças ao Word já isso quase nada, mas imagina que no começo eu colocava um portunhol, um espanhol e ainda colocava italiano ali no meio, porque tem muita coisa semelhante. E o nosso cérebro parece que abre a gavetinha da língua estrangeira para sobreviver, ele joga o que tem ali. Pega o que tiver, Pega o que exatamente. tiver. Uhum. Mas eu também, de novo, sabe, a autorresponsabilidade e a coragem de autoestima, de dizer, gente, eu sou um estudante, tá tudo bem. E se você também se colocou nessa posição vulnerável de que, assim, putz, não sei esse negócio aqui, mas tá tudo bem, vou com o que eu tenho. Sim, agora recentemente eu estava num evento lá na Argentina, eu estava falando com pessoas, sabe, muito bem posicionadas no mercado, com grandes empresas, e eu estava ali pedindo desculpa que eu não sabia falar bem, e estava falando bem sobre falando bem, relativamente bem, mas estava me comunicando sobre importação, sobre temas novos, né, temas que eu não tenho esse vocabulário, mas eu estava Sim. ali procurando palavras e me expressando. E eu saio dessa experiência muito feliz, porque, de novo, a coragem de fazer, a coragem de encarar, porque é um desafio. Sim. Eu poderia estar, de novo, vítima, no cantinho da sala, no cantinho da festa, não sei falar nada, não interagir com ninguém. Eu lembro que tem uma amiga que chegou para mim, você está entendendo tudo? Preocupada. Eu falei, entendendo eu estou, falando nem tanto. Mas assim, Mas eu você levo tá com bom participando humor. do ambiente também, né? Sim, E se permitindo esse tipo de coisa, como você colocou, muitas pessoas ainda fazendo paralelo com o universo corporativo. Não é raro, aliás, usando a expressão correta, é muito comum a gente ter na vida corporativa assim, putz, eu vou participar de uma reunião que é com um cliente internacional e eu domino esse tema tecnicamente. Mas eu nem falo inglês ou não falo espanhol, então nem vou. E aí você perdeu aquela oportunidade de se expor, de fazer negócio, de eventualmente uma sim, projeção profissional que está ali sim. sendo tratada naquela reunião, porque eu não estou confortável. Cara, quantas vezes você não se sentiu desconfortável com alguma coisa e foi mesmo assim? Né? Exatamente. Se a gente for esperar o conforto, a gente não vai morrer esperando ali sentada. Pois é. E ainda, sobre todos esses temas da coragem, do posicionamento e da autorresponsabilidade, e de se ver em um local que você ainda não está, veja, eu sou uma iniciante no aprendizado da língua. E eu perguntei ao meu professor recentemente, assim, quando é que você acha que eu poderia estar em um podcast em espanhol? Porque eu ouço muito, eu treino escutando podcast em espanhol, estou lá cumprindo a autorresponsabilidade, meu dever de casa. Claro. Eu dirijo o tempo todo escutando música, todo o tempo eu não ouço nada mais em português. Ouço a CNN em espanhol, enfim. E daí eu pergunto, quando é que você acha que eu poderia estar num podcast de espanhol, assim, com meu nível, meu avanço, ou fazendo uma palestra? Ele falou, agora? Eu falei, não, veja, também não me iluda. Quero saber. Ele falou, não, você já conseguiria. Ele falou, eu trabalhei para uma empresa que os donos, lá atrás,
eles falavam muito menos que você e faziam reuniões. Falei, é sério? Mas assim, quando você acha que eu ia estar fluindo no palco? Ele, tá bom, em dezembro. Então, assim, eu já estou pensando, veja, eu não falo 100% da língua, eu entendo muito bem, digamos que eu entendo 98%, mas eu não falo. E eu já estou pensando quando é que eu vou estar palestrando em espanhol. Me conta mais das palestras. Quais são os temas que você geralmente fala nas palestras? Isso é bem interessante. Olha, aí vai passear por muito dessa coisa do desenvolvimento humano. Tá. Meu primeiro TEDx, eu falei sobre como eu me libertei de um cárcere emocional, que estava muito ligado ainda a essa trajetória do livro. Sim, sim. Depois eu fui muito migrando para essa fala, esse lugar de fala para mulheres. Então, já falei sobre autoestima, né? Porque muitas mulheres querem prosperar e porque poucas prosperam. Todas querem, querer todas querem, porque poucas prosperam. Porque não tem autoestima, não tem autoestima para se posicionar, sabe? São degraus para prosperar, para fazer acontecer. Ficam lá no cantinho da sala sem entender que elas são a mesa. Então elas conseguem decidir quem senta à mesa, discernir quem tem que estar próximo, quem não tem que estar, então vai misturando essas camadas. E aí hoje meu lugar de fala vai muito para essa área de posicionamento, empreendedorismo e como sair desse lugar do zero, porque veja, você está falando com uma mulher, Lisandro, que, de novo, com 34 anos, zerou a vida, só tinha as roupas do corpo e 2 filhos e voltou para a casa da mãe. Sim. Uma mulher que começou a trabalhar com 14 anos. E dali em diante não era só mais ela, era ela e mais 2 pessoas em um barco, que ela tinha que remar sozinha. 4 anos depois, morando em um quarto na casa da mãe, ela se muda para a principal capital do país, com 2 filhos. E consegue prosperar de forma, você vê, 2 anos depois que eu estava aqui, eu comprei exponencial. Sem dúvida. Claro, eu vejo muito a graça do Senhor na minha vida. E por mais que alguém não queira acreditar ou que eu quisesse omitir essa parte da minha vida, não teria como eu tirar Deus, assim, não tem. Não foi pela força do meu braço ou pela minha capacidade intelectual. Foi muito da graça também de me conduzir até aqui. Mas tem aquele negócio também, né? Deus faz tudo por você, exceto a sua parte, né? Exatamente. Inclusive eu falo isso. Assim, isso. Eu só espero de Deus a graça que Ele já me deu. Então, tudo que eu preciso da parte dele, Ele já me deu. O resto sou eu que tenho que arregaçar minha manga aqui e fazer. Isso é muito bacana. Eu acho que toda essa história toda essa jornada conecta demais também com o que eu falei inicialmente, né? Construir o idioma e ter autonomia e ter essa clareza. É muito comum nos nossos alunos e nas pessoas que a gente recebe para cursos de inglês ou espanhol, sabe aquela síndrome do impostor? Assim, eu já estudei um monte de inglês ou espanhol na vida, mas, putz, agora a minha carreira depende disso, sabe? E aí a pessoa se dá uma nova chance, mesmo depois de algumas experiências frustradas e tudo mais. E os maiores casos de sucesso que a gente tem ao longo desses últimos 13 anos é justamente as pessoas que se comportam desta forma, assim, não, agora eu peguei isso para mim e eu vou caminhar com isso e vou me desenvolver nisso. Sem as famosas muletas ali, né? Sim. Sem esse negócio. Não, agora eu sou responsável pelo meu próprio desenvolvimento. E aí coloca o idioma também dentro dessa caixa toda, né? Não é só o idioma uma coisa fora disso. Ele vem junto com isso e, para a maioria das pessoas, é uma ferramenta muito poderosa de projeção Sem profissional. Dúvida. Você falou de palestrar em espanhol. Isso está de fato nos seus planos? Tá nos meus planos. Legal. Com certeza. Eu já me vejo nesse lugar. Eu já visualizo eu num palco com a plateia de mulheres gigantesca, e eu podendo transbordar na vida dessas mulheres. Então eu quero, preciso, tá muito bem nesse espanhol e tô fazendo a minha parte. E assim, é muito louco de ver o quanto uma língua nova abre portas na nossa vida e também nos dá mais esse poder de furar essa bolha. Porque muitas pessoas estão ali dentro da bolhinha delas e acham que porque ou não fala a língua ou não fala bem a língua, não pode furar essa bolha. E o extraordinário está justamente no outro lugar. No outro lado da bolha, dessa película, quando você fura. Então, vai com a ferramenta que tem, vai da forma que tem, vai estudar, se dedica, porque não tem como. Veja, estou avançando. Segundo meu professor, em dezembro eu já posso estar palestrando. Eu acho que essa Word está... Ou tá muito bem ou tá me iludindo. A gente incentiva, Tô muito empenhada. A gente também visualiza, né, esses potenciais e algumas pessoas têm essa disciplina diferenciada.
É isso que eu acho que é muito importante, né? A gente sabe que existem estudos que mostram que pô, uma pessoa para, especificamente no inglês isso, uma pessoa para chegar a um nível de fluência, ela deve dedicar ali aproximadamente 1.200 horas de estudo na língua. Isso não significa necessariamente 1.200 horas de aula. 1.200 horas de dedicação e Contato com a língua, contato né? com a língua. E aí você pensa, pô, mas fazendo um curso de 2 vezes por semana eu vou chegar nisso quando, né? Você fala, caramba, não tenho 6 anos para fazer isso, não tenho 5 anos para fazer isso. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que eu até escrevi um artigo recentemente, que em breve está no blog da Vort lá, que é um negócio que eu aprendi num evento com o Joel J, que ele mencionou o seguinte: a intensidade distorce o tempo. E aí, quanto mais intenso menos tempo leva. Então, 2 vezes por semana de aula, beleza, mas parar meia horinha na minha segunda-feira, que é um dia que eu não tenho aula, para decorar aquela lista de verbos, pode ser chato para alguns, pode ser o fator que muda o jogo para outros. Como tem Exatamente. sido para você, né? E o detalhe, o fator que muda o jogo é justamente esse plus, esse diferencial. Você faz o que as outras pessoas estão justificando que não tem tempo para fazer. Sim. Mas você faz. Ontem eu voltei lá minha tabelinha de verbos, já estava quase apagando, mas eu fui lá dar uma lidinha ainda. Então, Sim, sabe, esse plus, esse tempero que você coloca que vai fazer a diferença com no seu certeza. resultado final. Porque tempo ninguém tem. Priorizar a língua, pouco. A não ser que tenha uma necessidade afetiva ali por trabalho, etc. Mas quando você busca colocar satisfação nisso também, você entende que vai ser bom para você, que é prazeroso fazer, as coisas se tornam mais leves também. E aí outro ponto, Lisandro, não só no estudo da língua, também, mas em todas as áreas, sempre quando a gente vai obter, colher esses bons frutos, obter sucesso, alcançar esses objetivos, a gente vai sempre que dar um passo para frente, deixa alguma coisa para trás. Então Então a gente deixa põe um luz pouco num de lugar, tempo, faz sombra no exato, outro, né? deixa um pouco de tempo para a vida social, para estar com amigas ou para estar fazendo coisas que seriam benéficas do ponto de vista humano, mas você tem algo para alcançar. Então, assim, hoje eu tomo café, eu encontro com pouquíssimas amigas, assim. Por quê? Porque eu tenho prioridades. Então, eu tenho minha família que eu tenho que dar atenção. E depois disso, eu tenho as coisas que para mim são importantes. E o estudo da língua e estar fluente na língua é uma coisa muito importante. Por quê? Porque eu tenho objetivos. Me comunicar, eu já me comunico, já sobrevivo. Mas não é sobre sobrevivência, é sobre sucesso, é sobre alcançar vidas. O que eu posso fazer, o que eu tenho, transbordar nesse outro local? Será que a minha ida para lá é só por isso? É só por mim? Não, nunca é só, nunca pode acabar só na gente. Sim, Tem que claro. transbordar para o outro, tem que fazer a diferença para o outro, né? Onde a gente pisar, eu entendo que a gente tem que fazer a diferença na vida do outro. E o espanhol, na minha vida agora, ele é 100% necessário e importante. Muito bom, muito bom, muito bom. E você tem ido para a Argentina a cada 15 dias, né? Que você comentou. Às vezes 11 dias por aí, mas eu tô indo 2 vezes no mês. Que sensacional. Sim. E é bom que pratica também, né? Sim. Que é o que você falou, esse a mais, né? Exatamente. Você tem as suas aulas ali, quando você tá lá, você tá imersa. Sim. Uma coisa muito legal que acontece quando eu vou para a Argentina é que eu já conheço algumas pessoas da imigração. Ah, que legal. Então a gente já troca uma ideia ali e eu saio de lá me achando falante de espanhol. Mas é muito legal isso, você poder interagir, você poder conversar com as pessoas, Sim. se sentir intelectualmente no mesmo nível das pessoas, porque quando você não sabe a língua, você se sente intelectualmente inferior. Porque você tem o que dizer, mas você não sabe dizer e nem está entendendo nada ali. Então, exatamente. Para quem já tem crença de rejeição, seria um péssimo caminho. É um prato cheio, né? Exatamente. Meu Deus. Mas é isso, essa construção, essa autonomia é muito, muito interessante. Eu mencionei em algum outro podcast aqui na minha lua de mel, que foi em 2018. Eu e minha esposa, a gente queria uma viagem com um contexto muito específico. E aí, com consultoria de viagem e tudo mais, a gente falou, meu, se a gente quer isso aqui mesmo, tudo esse negócio, a gente não vai ter dinheiro para pagar. Mas a gente tem autonomia com o inglês. E aí a gente pegou, ligamos no hotel, fizemos toda a tratativa diretamente com o hotel, passamos o cartão ali no telefone de madrugada, porque é por causa do fuso e tal, não sei o quê.
E aí a gente chegou, reservamos o transfer, enfim, tudo por telefone, Por de causa do madrugada, idioma. por causa do idioma. E aí a gente economizou acho que 25, 30% do valor Uau. total do negócio, porque a gente não contratou consultoria nenhuma, a gente fez direto. Mas a gente viveu aquela experiência que a gente queria viver. E o idioma proporcionou isso pra gente. Sim. Isso é muito, pra mim é muito relevante, assim, muito relevante. Eu já vivi uma situação em Dubai, Lisandro, que o hotel perdeu as nossas malas. A gente chegou, tomou um banho e saiu direto do voo. E quando a gente retornou ao hotel, porque o nosso quarto não estava liberado ainda, a gente guardou lá Uhum. as malas, tomamos banho todo mundo no único quarto que já estava liberado, que o pessoal que chegou algumas horas antes, os amigos que estavam conosco. Imagina para resolver. Isso deu caso até de polícia no hotel. Se não soubesse as pessoas que estavam ali falar inglês, como era que resolveria? Não E assim, resolveria. quando a polícia chegou, o hotel deu conta das nossas malas, mas até então a gente estava com a roupa, uma Do roupa corpo. do corpo. Meu Deus. Então, assim, veja que perrengues podem acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode Uhum. ser no melhor hotel. E se você não souber a língua, como você resolve? Exatamente. É muito Exatamente. importante. Muito bom, muito bom. Gilmara, já caminhando para o nosso encerramento aqui, deixa uma mensagem para essas mulheres. Você sabe que 55% dos nossos alunos são mulheres, né? Ah, é? Exatamente. Olha as mulheres aí saindo na frente para falar outra língua, hein? Conquistar o Exatamente. mundo. Muito bem. Exatamente. Deixa um recadinho para essas mulheres que estão acompanhando a gente aqui sobre essa construção de confiança e autonomia no idioma aqui. Como que foi para você? O que você transborda para essas mulheres aí? Perfeito. Você foi criada para prosperar, para dar certo. Com o estudo da língua, muitas outras portas serão abertas. Tem dias que a gente vai se sentir que não sabe falar nada, e no outro a gente vai se sentir a mais fluente das alunas. Uhum. Mas em todos eles, persista. Faça a sua parte, tenha posicionamento, não se sinta inferior. Quando vier o desafio, lide com bom humor. E é impossível não colher o fruto, não colher bons resultados dessa trajetória. Então, persista, coragem. Muito bom, Gil. Obrigado. E para você, galerinha, que se conectou com esse negócio, acha que tem... A gente acha que tem muito sentido essa história aqui, mas se você também acha, está vivendo aí um momento de decisão aí na tua carreira, na vida corporativa, que provavelmente vai se conectar com esse cenário, a gente deixou um e-book preparado aqui na descrição desse vídeo, que é um nome até que muito provocativo, viu, Gil? É assim, ó, você sabe o que precisa ser feito, por que ainda não fez? Isso conversa completamente com o tema daqui, de autorresponsabilidade, então, sabe o que precisa ser feito, vai lá e faz, né? Sem desculpinha, sem mimimi, só faz, né? Isso, é um material bem provocativo, bem curto, gratuito para você, baixa lá, e eu tenho certeza que vai trazer clareza para o teu processo também de aprendizagem no idioma. E acho que é isso, Gilmara. Que prazer te receber aqui para esse papo. Como eu falei no início, você é uma pessoa que despertou admiração lá da nossa equipe desde o início. Algumas das suas falas aqui me arrepiaram aqui porque eu me conecto com algumas delas. E eu tenho certeza que conecta também com boa parte da nossa audiência. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lisandro. Eu fico muito feliz de saber disso. Espero que possa tocar alguma vida e fazer a diferença na vida dos seus ouvintes. Eu estou muito honrada e muito grata. Muito obrigado. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.